Bom dia, galerinha. Vejo bastante gente aí que não chegou a corrigir na última aula. Se estivesse valendo ponto de participação, muitos já tomariam na cabeça já nesta manhã, só por não estar prestando atenção na última aula, hein, pai? Mas agora é contigo, tu sabe, né? Agora não vou mais dar aula de pai. Eu sei que isso vai prejudicar muitos de vocês que não têm maturidade para estudar um pouco todo dia. E a nota de prova, então, de quem antes pelo menos copiava o exercício e fingia que estava fazendo, vai despencar ladeira abaixo. Então agora vocês vão ser exigidos mais ainda, mais responsabilidade, certo? Não passarei mais olhando tarefa, não mais cobrarei, certo? Como é que está o teu caderno, pode ficar um lixo. Lá no final do ano eu não vou querer saber como é que está o teu caderno, vou te avaliar exclusivamente pelas avaliações ou em dupla ou individuais, que obviamente tem mais peso que essa em dupla, pela maneira como a gente fecha a nota, né? Prova 1, prova 2, trabalho 1, trabalho 2, somos os trabalhos dividido por 2, bum, é a tua nota. E é assim que nós vamos decidir se vai ser aprovado ou não. Então olha só, muito bacana essa questão realista aí para os futuros empreendedores. Lucro é receita menos custos, algebrismozinho, equação de segundo grau, tabela pronta. Na prova tu vai ter que fazer a tua tabela. O segredo é lembrar que no meio é o x do vértice, formulazinha, menos b sobre 2a, o resto é bobagem. Fizemos o gráfico e aí a questão 3 começa. Com base no gráfico, responda: como é denominada a curva representada? Parábola, obrigado. Parábola. Tudo bem. Concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo? Concavidade é a parte cavada, então está voltada para baixo. Tudo bem. Observando o gráfico, se pode afirmar quando ao intervalo x maior que 10, menor que 40. 10, 20, 30, 40. O que está acontecendo entre 10 e 40? As raízes são 10 e 40, exatamente, né? O 10 e 40 são raízes dessa equação de segundo grau. Afinal, raiz, também chamado de zero da função, é o valor que zera a função. E o 10 está zerando mesmo a função lucro. O 40 também está zerando. Então, raiz e raiz, parabéns. Mas ele não perguntou o que era o 40 e o 10. Ele perguntou, observando o gráfico, o que se pode afirmar quanto ao intervalo de 10 a 40? X maior que 10, x maior que 40. Isso, o gráfico está acima do eixo x, ou seja, de x é positivo. Como o gráfico está acima do eixo, ele chamou de eixo x, acima do eixo x, L de x é maior que zero, o lucro é positivo, maior que zero. Letra C. Acompanhando ali por isso, pode falar. Sim, não tivesse prejuízo, né? Não, é aí que tá, tu vê, essa não é uma questão matemática, é uma questão filosófica. Uma questão filosófica, certo? Se tu acreditar que o lucro pode ser menos alguma coisa, certo? Ou, não, isso aí tem que chamar de prejuízo. É uma questão filosófica, por isso que eu sempre digo, quem estuda pouca filosofia, tem dificuldade em entender algumas coisas matemáticas. Ontem estava falando para a galera do segundo ano, uma matriz A possui uma matriz oposta. Eu mostrei que era matriz oposta para eles. Matriz é uma tabela de números. Matriz oposta é aquela que todos os números são opostos. Ou seja, com sinal trocado, né? Se for negativo vai ficar positivo. Só para a gente não achar que é tudo negativo. Certo? Vai aprendendo que vem comigo. Matrizes, que são tabelas de números. Aí o aluno, seu professor, já que a matriz G é a matriz oposta de A, tu não teria que chamar ela de menos A? Tu vê, né? E o guri é bom. Foi uma inquietação filosófica dele. Ele ficou chateado com o nome que eu dei para minha matriz. Ué, mas se a matriz é minha, eu dou o nome que eu quiser para ela. Tá entendendo? É questão filosófica apenas. Certo? O amigo realmente é estranho, né? Qual foi o lucro da tua empresa? Menos 100 milhões. Que lucrão, hein? Claro que eu posso dar o nome de prejuízo, mas já não está claro que é um prejuízo, se é um lucro de menos alguma coisa, certo? Mas bacana a tua colocação, garoto. Sempre tem que perguntar, nunca guarde a dúvida para ti. Bonito. Se tivesse zero ali, o que aconteceria?
Qual é o oposto de zero? Não, zero. Mais zero é a mesma coisa que menos zero. O oposto de zero é zero. Sim. Lá no fundamental a gente treina bastante isso. Tem exercíciozinho assim, escreva o oposto dos números. E se tu pegar o teu caderno, se tu ainda tiver, tu vai ver, cara, que tu já fez isso. Oposto, 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 oposto. Certo? Mas não se assustem, o cérebro humano foi feito para esquecer. Só quem exercita muito guarda as coisas para o resto da vida. Letra C. Para que quantidade de itens a empresa terá lucro máximo? Qual o valor desse lucro? Lucro máximo é quando o gráfico está mais para cima, né? Primeiro ele perguntou para que quantidade? 25, ou x igual a 25. Qual o valor desse lucro? 125. É em reais? Tá escrito ali em cima do canal. Essa. Deve ser 225 mil reais, né? Letra D. Para que quantidade de itens a empresa não terá lucro e nem prejuízo? Claro, x' igual a 10 e x duas linhas igual a 40. Não é estranho isso? A empresa com 25 produtos lucra bastante. Aí se ela produz mais, ela tem prejuízo? Como pode acontecer isso? Mas sim, mas me dá um exemplo do dia a dia. Por que faz sentido isso? Tu produzir mais, em vez de tu lucrar mais, tu lucra menos. Começa a ter prejuízo depois de um certo momento. Ela não vende? Ah, interessante. Tu estás supondo então que ela não vende. Mas não é essa a ideia. Porque se ela não vende, vai que ela não vende já com 25. Onde é que estão as vendas dela, né? Ela não me falou a venda, né? Mas parabéns, seria um argumento interessante. Estou orgulhoso. Mas não era essa a ideia ainda. Eu quero ver uma empresa que está instalada e aí ela produz 30 unidades, ela tem um lucro legal. Aí ela começa a produzir mais, começa a dar prejuízo, mesmo vendendo tudo. Como que isso pode acontecer? Tu imagina que isso pode acontecer? Gasta mais dinheiro. Por que aumentado? Essa é a questão, isso eu queria saber. Ela gasta. Isso, essa olha, matou. Era isso que eu queria saber. Tá aumentando o custo. Tá muito etéreo. Eu sei que está aumentando o custo para ter prejuízo. Quero saber, me dá um exemplo como. Então vamos lá. Eu tenho lá 2 funcionários. Esses caras conseguem produzir até 25 unidades por dia. São funcionários fixos. Quer dizer que se eu produzir menos que 25, eu estou subutilizando meus funcionários. Vou pagar eles igual no final do mês e não estou fazendo eles trabalhar o que eles podem. Porém, se eu recebo um pedido para 40 unidades, eu vou ter que contratar 2 funcionários extras. Isso vai aumentar os custos fixos da minha empresa. Ou seja, tu vê, não adianta sair, não, aceito, mas pode fazer pedido que eu vou produzir. Não é bem por aí não, cara. Tem que fazer um estudo matemático do que a tua empresa pode produzir e a partir de um certo momento vai dar prejuízo tu produzir a mais. Olha que viagem. Então não é só sair vendendo, né? Boa colocação dos 2 alunos, estou orgulhoso, muito bom. Letra E. Para que quantidade de itens a empresa terá prejuízo? 0 e 50. Entre 0 e 50, então vai ter prejuízo tudo. 0 e não 50. Ah, só no 0 e no 50. Ou Ah, 50. Do 0 até o 9. do 0 até o 10, parabéns. Certo? Do 0 até o 10 e do 40, maior que 40, menor que 50. É isso aí, esses são os trechos. Então tu vê, não era um valor, era um intervalo. Tu já está acostumado com o intervalo, já está na hora de começar a usar ele para responder as coisas na tua vida. É número real isso aí? Sim. É número natural, né? X representa o número de produtos produzidos, tu não vai produzir 1,2 produtos. Ah, vou fazer um pneu, mas vou fazer 30% de pneu aqui. Quem vai comprar uma lasca de pneu? Tá entendendo o que eu quero dizer? Certo? Tu faz telefone celular, eu vou produzir 6 telefones e meio. Quem vai comprar o telefone partido ao meio? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então não eram números reais, eram números naturais, era óbvio.
É que tu responde automático, tu não para pra pensar. Se tu parar pra pensar na tua vida, pô, tua vida vai melhorar um monte, cara. Vai ver que um monte de coisa que tu faz automático sem pensar. Não, mas aí o 30, o 20, 39, Repete. os números que estão entre 40 e 10, eu vou mostrar. É isso que tu leu a questão? Tu leu? O que ele está perguntando? Sim, então. Prejuízo. Onde é que tem prejuízo? Não, do valor 10 até o você vai tentar dele. Deixa eu ver, no valor 10 está zerado, não tem prejuízo, nem lucro nem prejuízo, zerou, empatou as contas. Pra cima de 10, cara, deu lucro, ó. Não, mas é que tá menos 10, menos 20. Não, mas é que estás confuso com o plano cartesiano, meu querido. Tu tinhas que entender que se x for 11, ó, o lucro tá pra cima, não tá pra baixo. Não sei onde é que tá se enxergando que tá indo pra baixo. Pra x igual a 12, ó, o lucro aumentou ainda mais. O lucro é o y. Mas o número de produtos produzidos é o x. E a pergunta do cara foi: para que quantidades, na letra E, né? Para que quantidade de itens a empresa terá prejuízo? Prejuízo é quando o gráfico estiver para baixo. Para baixo do eixo X, aqui e aqui. De 0 até 10 tem prejuízo e de 40 até 50 tem prejuízo. Ó. Tá claro agora? Certo? Dá uma revisada no plano cartesiano, cara. Professor, ali na letra E não deveria ser menor ou igual a 50? Menor ou igual a 50, obrigado. Parabéns. Muito bom. Depois, a F. Qual o valor do coeficiente A da função lucro? Menos 1. Menos 1. Show de bola. Quando o coeficiente A de uma função quadrática é negativa, a parábola tem capitais voltada para baixo. Atenção! Quando o domínio e o contradomínio de uma função quadrática não são indicados, considera-se que a função tem o domínio e o contradomínio iguais ao conjunto dos reais, ou seja, f de R em R. Esta função quadrática, ela não é de R em R, né? Ela é da onde a onde? Pode ser, daria para dizer. Pode falar. Beleza. Quase perfeito. E ainda assim não faz sentido de repente, se bem que pode ser, né? Por alguma pane na empresa pode não ter produzido nada, né? Certo? Então vamos colocar que a função é definida dos naturais, onde, né? Vamos fazer assim, ó, x pertencente aos naturais, tal que x é menor ou igual a 50, definido nos... Aí não, o lucro poderia dar com vírgula, né? Teoricamente, né? A gente não fez as contas com todos os números, é possível que colocando, né, algum valor ali poderia dar com vírgula, não importa também, né? Eu até poderia chamar de reais por praticidade, eu até poderia chamar de reais. Se eu ficar me preocupando com o contradomínio, eu só vou acabar fazendo a função ficar sobrejetora, se não sobrar, né? Aí ela não é sobrejetora, não tem problema nenhum, então não precisaria me preocupar ali. Mas tu vê aquela dica do cara, mostra que na hora que a gente fazer a questão 1, tinha que incluir na questão 1 isso aqui, ó, que a função é definida dos naturais menores ou iguais a 50 nos reais. Aqui eu não preciso me preocupar. Muito bom. Questãozinha legal essa. Não posso deixar de ler aquele Ética e Cidadania. Ética é uma coisa tão importante na vida, cara. Os pais às vezes trabalham tão pouco esse conceito na vida de seus filhos. Um desafio para grandes empresas é lidar com a lucratividade, com questões éticas e princípios de cidadania. O lucro representado por grandes cifras econômicas não pode vir a qualquer preço, sob forma de escravidão, desigualdades ou valores distorcidos. Deve ser permeado por justiça social e, antes de tudo, preservar a dignidade do cidadão. Isso só é possível com empresários éticos, solidários e comprometidos com o seu contexto social. Sabe-se de empresas que mantêm escolas e incentivam a prática da cidadania entre os próprios funcionários, para que também se apropriem desse tipo de projeto. Esse engranjamento pode gerar uma profunda reflexão relacionada a valores. Além desta postura cidadã ser reconhecida pelo mercado, transferirá para o consumidor e clientes uma imagem positiva da empresa.
Tu vê que legal, né? Ele está falando do lado bom aí de empresas que realmente contribuem para a sociedade. Mas eu acredito que vocês tenham mais exemplos de empresas que rebentam a sociedade, né? Que não estão nem aí. Eu mesmo acho que falei para vocês, né? Existem grandes corporações aí que com uma canetada o executivo tira 100 mil empregos de um lugar e leva 100 mil empregos para outro lugar. Imagina uma cidadezinha que vive de uma empresa. O cara poder lucrar alguns milhõezinhos a mais, o cara tira 100 mil empregos da noite para o dia de um lugar e instala em outro lugar. Claro que ele vai gerar empregos e riqueza numa outra cidade, mas aqueles funcionários, né, que alimentavam suas famílias às vezes há anos daquele emprego. Né? Então isso é uma coisa que acontece diariamente no mundo dos negócios e que a gente precisa refletir sobre isso. Né? Eu sou fã do capitalismo, acho que todos nós usufruímos algo muito bom do capitalismo, mas ele tem seus efeitos colaterais quando não bem regulado pelos governos. Então, muito perigoso aí. Inacreditável. Imagina, não, peraí, vai tirar do Paquistão esses caras, você vai pedir muito dinheiro, vou botar na China, porque lá eles são mal acabados, não vão nem me cobrar nada, não vão nem reclamar. Então, peraí, deixa eu assinar aqui o documento. Alguns dias depois, uma fábrica está sendo fechada num lugar e está sendo reaberta em outro, para meia dúzia de gato pingado poder lucrar alguns milhõezinhos a mais por ano. Que viagem, cara. E pais de família podem passar fome e necessidade. Este é o perigo do capitalismo. Beleza? Página 9. Troca de ideias. Pedi para fazer esse? Desculpa, meu amigo. Como não? Pedi, né? Pedi sim. Certo? Então aqueles que não fizeram, vejo muitos que não fizeram, mostra que aquela minha atitude de parar e olhar a tarefa está surtindo efeito. A galera estava só fazendo a tarefa, sabe, pai? Só por medo de perder ponto. Agora não vão perder ponto na tarefa e vão se arrombar bonito na prova. Eu duvido de quem não está fazendo as tarefas consiga se recuperar para a prova. Eu duvido. Vamos? Não achasse que vai parar de falar da tua vadiagem, né? Isso eu não vou parar, tá, pai? Me perdoa. Se eu estou vendo a vadiagem na minha frente, sou obrigado a dividir contigo, pelo menos, meu pai preocupado. E vamos? Licença. Veja. Página 9. Troca de ideias. Comportamento de dilatação e contração de metal foi medido em um laboratório com um corpo de prova que foi exposto à variação brusca de temperatura durante 10 minutos de acordo com a função tesão de Tzinho. É Tzinho ao quadrado menos 12Tzinho mais 32, onde Tzão é a temperatura medida em graus Celsius e Tzinho é o tempo medido em minutos. Complete a tabela para os valores de Tzinho. Localize os pontos do plano cartesiano. Esboço gráfico. Então, vejamos T em minutos, Tzão de Tzinho em graus Celsius seria, né? Depois ele pede para a gente esboçar isso no plano cartesiano. Bota 0, 32. Bota 1, 32 menos 12, 20. 20 mais 1. Tranquilo? 24, 32 menos 24 dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 com 8. 48 menos 48 com 32 dá menos 16. 4 vezes 4, 16. Zerou. 6 vezes 6, 36. 68. 6 vezes 12, 72. 68 menos 4. Será que é isso? 6 vezes 6, 36. 68. 6 vezes 12, 60 com 12, 72. Menos 72, mais 68, menos 4. 8 vezes 8, 64, 96. 96. 8 vezes 12, 80 com 96. 96 menos 96, zerou. 10 vezes 10, 100. 132 menos 120, 12. Está acontecendo aquilo que era esperado, ó. Né? Acontecendo aquilo que a gente já esperava, né? Vai evocar uma parábola, show de bola. Ele já marcou alguma coisa no teu plano cartesiano?
Então me deem uma dica, por favor, de quanto em quanto eu devo usar os quadradinhos. 10 em 10. De 10 em 10 pode ser. Ou de 2 em 2 pode ser, só que aí eu precisaria de 16 quadradinhos. O gráfico, ó, observe como muda a qualidade do gráfico a escolha dos quadradinhos, né? Muda a qualidade do gráfico. Se eu quiser um gráfico de maior qualidade, eu vou pegar e vou insistir para que no eixo da temperatura, o eixo Y, eu obtenha de 2 em 2 quadradinhos, eu conseguir marcar com grande precisão. Mas para isso eu vou precisar de 16 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acabou dando. Muito bem, poderia fazer com 4 também, diminuir um pouco a precisão do gráfico, não ia gerar grandes problemas, eu concordo. 2. Tem que jogar ele um pouquinho mais para cima, né? Concorda comigo? Porque aí eu vou precisar do menos 4, ó. O menos 4 deu, né? Menos 2, menos 4. Não, vai ficar bem bonito o gráfico. Show de bola. Deixa eu já marcar os caras que eu vou precisar aqui. 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 21, certo? E ali eu faço de quanto em quanto? Aqui no eixo X, no eixo do Tzinho. Se eu fizer de 1, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou estar ocupando bem o gráfico aqui já no eixo. Se eu quisesse espalhar, deixar o gráfico mais bonito, posso fazer, né, cada 2 valendo 1 sem problema nenhum, mas acho que já está de bom tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 está dando 32. 1 está dando 21. 2 está dando 12. Ô, professor, tá errado aí, ó. Oi. O 21 é no meio. Entre os dois. Obrigado, amigo. Olha que beleza, um aluno atento. O senhor não erra, né? O senhor sempre só faz pegadinhas para ver se os alunos estão atentos. Sabia disso, né? 6 e menos 4. 6 e menos 4. 8 e 0. 8 e 0. 10 e 12. 10 e 12. Olha que beleza, hein? Show de bola. Mas tem que dar um jeito de produzir mais, já que eu fiz essa que muitos não fizeram. Quem não fez, não se esqueça, não aprendeu nada. Professor, mas eu entendi de fazer. Não te engana, meu querido. O cérebro não aprende olhando, ele aprende tentando. Certo? Então abre a baga, meu querido. Depois, alguém pode ler as perguntinhas aí pra mim, por favor? Letra A. Observando o gráfico, em que período teve a experiência a temperatura foi negativa? Temperatura foi negativa aqui pra baixo, né? Já que isso aqui que é a temperatura, certo? Entre 4 e 8. Entre 4 e 8. Então, T maior que 4, Mas é que... menor que 8. Mas aqui no 4 não é 0? No 4 não é 0? Eu não botei que no 4 era. Ah, tá, é maior. Se fosse igual ali, já teria É quatro. intervalo, viu como é importante as aulas anteriores para entender a aula de hoje? Quem não tiver dominado intervalo vai ter que voltar a estudar intervalo, senão não vai entender as respostas. É exatamente isso. Letra B. Qual a menor temperatura registrada nessa experiência e que minuto ela foi? Tensão igual a menos 4 graus Celsius. Para Tzinho igual... Era em minuto? 6 minutos. Próxima. Quais vezes a temperatura será intensivamente negativa? Tzinho igual a 4 minutos. E Tzinho igual a 8 minutos. As raízes ou zeros da função, por favor. Para quais intervalos de tempo da experiência a temperatura será positiva? Entre 0 e 4, não está incluindo 4, e 0 e 8. 8 e 10, né?
de 0 a 8, eles falando isso aqui tudo, ó. E nisso aqui tudo tem aquela parte que é negativa, né? Porque no tempo zero da experiência já estava valendo, né, o processo e era 32 positiva a temperatura. Então o zero está incluso, né, na experiência. E o 10, tu de repente falou do 10, né? O 10 também está incluso na experiência, né? Assim como o colega, outra hora me corrigiu. Muito bom. Tinha a letra E? Qual o valor do coeficiente A? Cadê a função? Deixa eu ver aqui, ó. A igual a 1, muito bem. Era isso? F, vamos. A concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo? Deixa eu ver. Ah, é para cima. Para cima. Muito bem. Show de bola. Mais uma morreu. Tu vê que sorte é tua, cara. Essa aula eu vou colocar hoje na internet. Essa aula eu gravei ontem pro segundo ano. Só para que tu não fique achando que eu não quero responder. O Fahrenheit, quando ele criou a escala dele, ele falou: meu corpo mede 100. Pegou um balde, botou neve lá no quintal da casa dele, botou umas pitadas de sal, botou um pouco de água, misturou e falou: o balde é 0. E ele criou a escala Fahrenheit. A partir do corpo dele valendo 100 e de um balde com água, gelo e sal valendo 0. Celsius, algum tempo depois, pensou, né? Vou dizer que 0 é gelo derretendo e 100 é água fervendo, certo? Aí, se hoje nós formos comparar uma escala Fahrenheit com uma escala Celsius, os 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit e os 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. Vou supor que aqui é uma temperatura TF e aqui é uma temperatura Celsius. Como é que é? Vai dar negativo na escala Celsius. É que na verdade quando ele criou a escala dele, ele usou temperaturas mais baixas do que o 0 Celsius e mais baixas que os 100 Celsius. Hoje nós sabemos, por motivos históricos, nós sabemos qual é a relação entre o nosso 100 graus Celsius, que é muito mais interessante porque é fácil de obter, é só botar água para ferver, e o nosso 0 graus Celsius, que é muito mais fácil de obter, é só botar gelo para derreter, ou água para congelar. A experiência que o Fahrenheit fez não era difícil de ser reproduzida, por isso que a escala Fahrenheit não dominou o mundo como a Celsius. Agora, usando um pouco de teorema de Thales, que eu revisarei com vocês nesse ano, TF menos 32 sobre 212 menos 32 é igual a TC menos 0 sobre 100 menos 0. Divide os denominadores por 20 para ficar mais gostoso. A fórmula que relaciona Fahrenheit com Celsius é essa aqui, ó. Se tu quiser saber 0 Fahrenheit quanto é, tu bota 0 ali e faz a conta. Botando 0 aqui, ficaria passo 5 multiplicando, menos 160 sobre 9 igual a TC, TC igual a, só para não perder tempo, né? 160 dividido por 9, então ó, dá menos 17,7 graus Fahrenheit, graus Celsius, perdão, o 0 Fahrenheit. Então se algum dia tu estiver lá em Nova York, passeando com a tua família nas férias, depois de muitos anos trabalhando arduamente, e tu escutar na rádio, tomorrow morning, 0 degrees, aí tu vai saber que vai estar frio para encardir, porque vai ser em Fahrenheit que vai estar anunciando. Então te prepara o casaquinho que é menos 17,7 graus Celsius. 0 Fahrenheit é frio pra caramba. Tem alguma temperatura que as duas têm o mesmo valor? Tem. Tem uma hora que o Celsius vai ficar menor. Essa é a pergunta famosa. Se tu quer que essa equação dê o mesmo valor, só tu chamar de x e x, né? Certo? Fazendo a multiplicação cruzada, 4x igual a menos 160, menos 40. Menos 40 não interessa se é Celsius ou Fahrenheit, é a mesma temperatura. Beleza? Questão famosa de vestibular também. Muito bem. Tu vê, né? Isso, na verdade, só vai aprender o que vem, mas um aluno curioso, ele deixa a aula até razoável. Um aluno que interage honestamente, adequadamente, ele enriquece a aula. Se quiseres ficar o rei da física de segundo ano,
As aulas de física do segundo ano já estão na internet. É só estudar, meu querido. Vamos pedir mais alguma coisa de tarefa? Acabou? Que moleza, hein, pai? 2 gráficos toscos para fazer em casa. Tá conferindo aí, pai? Eu parei, hein? Agora é contigo, meu querido. Se der cacaca na vida do teu filho, te acerta com ele. Não tenho mais a ver com isso. Só vou dar minha aulinha normal.